Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista à Sexta, hoje para ficarmos a conhecer, ou para aprofundarmos, a história de um clube mítico do nosso distrito e até do nosso país. Um clube que acabou por não resistir à voracidade dos tempos, e podemos afirmá-lo também aos desvarios de alguns, acabando por se extinguir em 2007. Já lá vão 17 anos, mas ainda hoje o Clube Desportivo do Montijo continua a estar na alma montijense e a ser recordado por muitos. Alguns estrelas maiores de uma constelação que iluminou os relevados em Portugal e que também vestiram o jersey amarelo e verde com as cores da cidade do Montijo. Ora, para nos falar deste mítico clube do Desportivo do Montijo, nada melhor do que um profundo conhecedor dos pergaminhos que este clube conquistou ao longo da sua existência. Rui Pérez é o nosso convidado de hoje, ele que é um dos membros da organização de uma exposição magnífica sobre o clube que está patente ao público no Museu Municipal do Montijo. Boa tarde, Rui Pérez. Antes de deitarmos um olhar sobre a exposição, essa magnífica exposição que está patente no Museu Municipal do Montijo, pergunto-lhe que significado ainda tem hoje o Clube Desportivo do Montijo para a comunidade montijense. Boa tarde, Mário. Desde já, obrigado pelo convite para estar aqui para promover esta exposição e o reavivar de memórias sobre este fantástico clube que foi o Clube Desportivo Montijo. Sim, é um sentimento que ainda bate no coração de muita gente, é claro. É um clube que fez parte da história do nosso futebol, não só no futebol, mas também noutras modalidades. Esteve representado ao mais alto nível e, claro, para aquela franja mais velha, é um clube que ainda diz muito. Era mais que um clube até, uma forma de viver e, claro, que para muita gente ainda é recordado. Apesar de hoje termos outro clube na cidade, que até foi campeão distrital. E penso o Clube Olímpico do Montijo. Clube Olímpico do Montijo, que desde já também felicitar pelo trabalho magnífico que esta direção também tem feito para tentar recuperar os jovens e os mais velhos da cidade ao clube, a aproximação. Foram campeões distritais e espero que possam honrar o nome da cidade por esse campeonato fora. Voltando a esse sentimento que ainda existe por uma boa parte da comunidade em relação ao Clube Desportivo do Montijo, há essa palpitação no coração da comunidade, há todo um legado que ficou na memória de muitos e também parte dele até está exposto no Museu Municipal, como há pouco dizia, mas pode, até porque tem sido um tema de quando em vez recuperado, pode ou não o Desportivo do Montijo vir a renascer? Essa pergunta para mim é um pouco difícil de responder, pois não tenho bases concretas para que isso possa acontecer. Só com a força de muita gente é que penso que isso seria possível. Penso que neste momento o ideal será o Clube Desportivo Montijo, com muita pena minha e de muitos, não é? Que é mesmo assim. Foi como aquela primeira namorada que tivemos e que não voltamos, aquele primeiro beijo aconteceu, ela foi-se embora, não é? Houve uma separação e pronto, fica aquele amor eterno, o coração não a esquece, mas penso que é uma página virada. Penso eu que é assim, porque há outras forças que se levantaram na terra em relação ao desporto. Penso que é por aí o caminho. Agora, tudo o que reste, que venha no futuro, não sei, não tenho bases concretas para responder a isso, se o Clube Desportivo Montijo possa renascer ou não. Sei que é uma coisa que se fala nas entrelinhas. E o que é que pode impedir esse ressurgimento? Por princípio, não sei, não faço ideia em questões burocráticas em relação, sei que o clube acabou com dívidas, não sei como é que isso se processa, não tenho bases para responder sobre isso. Por isso, a minha resposta é um pouco vaga, porque não consigo responder
apesar de ser um sentimento que se calhar muita gente queria, mas também não podemos esquecer que também foram muitas pessoas que hoje em dia falam nisso, que também deixaram o barco ir ao fundo na altura. Por isso é um sentimento um bocado controverso. Muitas vezes ouvir-se falar disso, e depois também são as mesmas pessoas que estavam aqui, que eram sócios e dirigentes na altura, que também deixaram o clube afundar. Vamos então às origens, que remontam, se a memória não me atraiçou, a 1948, ao nascimento do Clube Desportivo do Montijo, que resultou da fusão de 3 clubes, precisamente da fusão de 3 clubes da terra. Exatamente, como falava se calhar este sentimento que a nossa geração, se calhar podemos falar assim, nutre em relação ao Clube Desportivo Montijo, se calhar também outros nutriram quando desta fusão, porque se calhar muitos também não foram. Isto foi uma fusão um bocado controversa, até se chegaram a um consenso, até pelo nome, pelas cores do equipamento. Portanto, tínhamos o Aldegalense, Sons Unidos e o Avenida. O futebol no Montijo já existe desde 1909. O Aldegalense foi fundado em 1909. Já era um clube com alguma expressão a nível local, distrital. E em 1948, após haver um consenso, o amarelo e verde surge porque eram as cores do município já. Os clubes não tinham estas cores, os clubes existentes, os 3 não tinham estas cores. Um era vermelho e branco, o outro era azul. E estas cores foram também um agregado que chegaram a um consenso para ser amarelo e verde, que era as cores do município, e o Clube Desportivo Montijo. E o Desportivo Montijo passa então a ser representado e a representar as cores do município. Foram vários os nomes sonantes que vestiram essa camisola do Desportivo. Alguns até foram internacionais por Portugal. Mas há um que convém esclarecer desde já, que nunca conseguiu jogar no Desportivo, ao contrário do que possam pensar alguns dos amantes ou apaixonados pelo futebol, que foi Paulo Futre, referência também maior do Montijo no que toca ao futebol. Mas houve várias estrelas que evoluíram pelo velhinho Luís Almeida Fidalgo, se a memória não me atraiçoa. Sim, era isso mesmo, Luís Almeida Fidalgo, que foi um ex-jogador do Montijo, que morreu precocemente, e então na altura uma das direções decidiu dar o nome do estádio Luís Almeida Fidalgo. Sim, tivemos até mesmo na década de 30, já na altura antes da fusão que deu origem ao Clube Desportivo Montijo, tivemos Emílio Rato, que jogou no Benfica na década de 30, Tormenta, que jogou no Sporting também. Tivemos o famoso Barrigana, que foi transferido, foi para o Sporting, e depois do Sporting foi para o Futebol Clube do Porto, era oriundo dos Sons Unidos, também chegou ao Internacional Português. E depois, mais tarde, já em Clube Desportivo Montijo, tivemos os jogadores internacionais. Custódio Pinto esteve presente no Mundial de 66, José Neto, bicampeão europeu pelo Benfica, Zezinho, também uma das figuras lendárias do Benfica. José Neto, que tinha uma banca no mercado, uma banca de peixe no Montijo. Exatamente, o irmão de Custódio Pinto, Manuel Pinto, que também chegaram a jogar juntos no Vitória de Guimarães. Custódio Pinto, depois de ter saído do Porto, foi jogar para o Vitória de Guimarães, no qual o capitão era o seu irmão Manuel Pinto, que também foi internacional português. Depois, mais recentemente, temos o Fernando Mendes e o nosso Ricardo. O Ricardo, conhecido por muitos também como o Lavreca, o guarda-redes. Nosso herói de 2004. Ficou conhecido por defender sem luvas. Exatamente. O penalti de Vassell, e também por marcar, exatamente, talvez ainda mais importante, a marcação daquela, exato, grande penalidade, assumindo, sim, por sua conta e risco. Aquela mítica imagem do Eusébio, com a toalha enrolada ao braço. E depois temos também Cali, o internacional angolano, que também fez a formação no Clube Desportivo Montijo e chegou a sénior. Um jovem central, que aparece exatamente no Clube Desportivo de Montijo, julgo eu que oriundo das camadas de formação, se não estou em erro, ainda pela terceira divisão ou distrital, até. Sim, não, na terceira divisão nacional. Fez um percurso realmente, depois foi sempre a pulso, meteórico, de ascensão. O internacional angolano participou no Mundial de 2006, né? Uma curiosidade, que no Mundial de 2006 defrontaram-se o Ricardo e o Cali, dois jovens oriundos da formação do Clube Desportivo Montijo,
e a jogarem um Mundial, que não é fácil, não é para qualquer clube que se possa ter esse prazer de ver na televisão. Em 22, ao palco do futebol mundial. Em 22 que estavam em campo, 2 tinham estado por seleções diferentes. Por seleções diferentes, 2 tinham passado pelo Clube Desportivo de Montijo, o que diz bem da dimensão deste clube, uma terra de campeões. Exato. Sim, porque se voltarmos um pouco agora atrás, como estávamos a falar nas origens, o Clube Desportivo Montijo, fundado em 48, em 50-51 já se sagrava campeão distrital. Em 56-57 já lutava na segunda divisão, na segunda fase, com vitória de Guimarães, Braga, Salgueiros, Farense, na segunda fase de acesso à primeira, até que em 66 torna-se campeão da terceira divisão, primeiro título nacional da história do clube, e depois em 71 consegue o acesso à primeira divisão. É esse, de facto, o ponto alto, essa chegada à primeira divisão nacional, como era denominado o principal escalão do futebol português naquela altura, onde o Clube Desportivo do Montijo militou por 2 ocasiões. Bom dia, Maria Clara Silva é a partir de hoje Presidente da Câmara Municipal do Montijo, depois da renúncia oficial do mandato de Nuno Canta, divulgada publicamente ontem. A Vice-Presidente segue os destinos do município, tendo em conta a legislação e a lei que dita a sucessão dos elementos autárquicos. Na conferência de imprensa, o edil, convocada pelo edil, Maria Clara Silva disse muito pouco. Nesta edição falamos também de Simone Fragoso, atleta do Concelho de Palmela, assegurou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Bom dia, Maria Clara Silva é a partir de hoje Presidente da Câmara Municipal do Montijo, depois da renúncia oficial do mandato de Nuno Canta, divulgada publicamente ontem. A Vice-Presidente segue os destinos dos municípios, tendo em conta a legislação e a lei que dita a sucessão dos elementos autárquicos. Na conferência de imprensa, convocada pelo edil, Maria Clara Silva disse muito pouco, e passo a citar: é sempre um desafio novo ser Presidente, não é o mesmo que ser Vice-Presidente. O PS tem um programa que sufragou nas últimas autárquicas e que iremos continuar a cumprir até ao final do mandato. É esse o desafio que teremos pela frente durante cerca de ano e meio. Por seu lado, Nuno Canta sai com a sensação de dever cumprido e obra feita, e o seu discurso foi pautado por agradecimentos. Levo um sentimento, por acaso, de grande agradecimento a todos os meus cidadãos e a todas as pessoas que connosco trabalharam e que foram críticos e que foram, de algum modo, apoiantes e que, em todas as formas, se mostraram, vamos lá dizer, à altura de poderem nos ajudar na gestão do Montijo e no governo do Montijo. E esse é o legado que eu levo mais forte e, por isso, eu sinto-me, não só como montijense, mas como Presidente da Câmara, efetivamente, como aquela frase que eu disse: não me estou a ir embora, estou a chegar. Essa é uma questão que levo no coração. A segunda questão que eu queria aqui dizer é no fundo um grande sentimento também de agradecimento a todas as pessoas da Câmara, dos dirigentes, dos jornalistas, das pessoas que connosco trabalharam, como sabem, e acho que é notório essa questão. Todos trabalhámos em conjunto para melhorar o Montijo e acho que isso foi plenamente conseguido. Portanto, eu saio daqui com o sentimento de obra feita, o sentimento de ter efetivamente construído tudo aquilo que era possível construir e do meu ponto de vista, saímos com uma cidade muito mais modernizada, com muito mais, vamos lá dizer, atratividade, como se costuma dizer, para uma série de questões e para o futuro. Portanto, é uma cidade preparada para continuar a protagonizar uma posição de atratividade e dominante na região de Lisboa, e é isso que os investidores dizem. E, portanto, sai com toda esse sentimento de obra feita e especialmente agradecendo a todos aqueles que contribuíram também para isso. Porque isto não é, como eu disse também na minha declaração, isto é um caminho, não é? E esse caminho é um caminho que se faz
com lutas, com às vezes grandes desafios, às vezes com decepções, mas é um caminho que não acaba aqui. Esse caminho continua com novos protagonistas, com novas pessoas e com a ideia de que todos nós temos que continuar a trabalhar para um Montijo cada vez melhor. E é isso que eu deixo como desafio a todos, não é? Recorde-se que já ontem a Popular FM tinha noticiado que 27 anos depois da Câmara do Montijo, Nuno Canta segue agora rumo à Marsul para ocupar o cargo de diretor executivo. Maria Clara Silva é agora a presidente da autarquia do Montijo. No Barreiro, a Câmara Municipal realiza esta tarde a cerimónia pública de atribuição de topónimos a ilustres barreirenses. O evento, que é agendado para as 19 horas, irá decorrer no Largo do Mercado 1º de Maio. O município do Barreiro decidiu atribuir 50 novos topónimos, homenageando 50 pessoas que contribuíram para o desenvolvimento económico, social, político, cultural e desportivo do concelho do Barreiros. Por Palmela, Simone Fragoso, atleta do concelho, assegurou a sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 após um desempenho considerado notável em Tbilisi, na Geórgia, na modalidade de peso. A conquista foi celebrada com entusiasmo nas redes sociais, onde diversas mensagens de apoio destacaram a sua determinação e capacidade. Simone Fragoso, reconhecida pela sua perseverança e talento, continua a ser uma fonte de inspiração para a comunidade esportiva e para todos os que a seguem. Esta qualificação marca mais um capítulo brilhante na carreira da atleta, que agora se prepara para brilhar também nos palcos internacionais de Paris. Por Alcochete arrancam hoje as festas de São João Batista. Até segunda-feira, dia 24, vão ser dias de muita animação, com fogueiras, arraiais, bailes populares e também com a solene procissão em honra do santo padroeiro do concelho. Estas festas populares são uma iniciativa da Câmara Municipal, em conjunto com a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Batista de Alcochete. Tem a colaboração da Junta de Freguesia de Alcochete, Casa da Malta e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Para hoje a proposta é sair para o Arraial de São João a partir das 7 da tarde, o que aliás acontece ao longo de todos os dias de festa. Haverá baile com extravagância às 10 da noite no Coreto. Amanhã o baile continua com Paulo Gamito. O dia do domingo promete ser grande. Há uma exposição de automóveis Low Nation na zona de estacionamento do Fórum Cultural de Alcochete. Haverá animações para os mais novos e para além do Arraial de São João ao longo de todo o dia. Às 10h30 da noite está agendada a bênção da fogueira de São João com a vigília de São João Batista. Segunda-feira, para além do Arraial, também ao longo de toda a tarde, a missa está agendada para as 18 horas, a que se segue a tradicional procissão em honra do padroeiro da vila. O Setubalense, o jornal mais antigo de Portugal continental, está mais próximo do que nunca. Novo site, o setubalense.com. Assine já e saiba tudo o que se passa na região de Setúbal. O setubalense.com. A melhor forma de comunicar no distrito de Setúbal. Está a organizar uma festa ou uma feira? A Popular FM pode ser seu parceiro. A Noite Popular FM é a melhor solução para animar o seu evento. Não se preocupe com a produção e garanta os melhores artistas. Fale connosco pelo telefone 91 632 1185. Noite Popular FM, a melhor noite da sua festa, com a assinatura Popular FM 90.9. Viva a freguesia! Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região. PDM, Plano Diretor Municipal de Palmela. Entre 20 e 25 de junho participe nas sessões públicas da revisão do PDM. As reuniões são sempre às 20h30. União das Freguesias Poceirão e Marateca, dia 20 no Parque Mário Bento, em Poceirão. Freguesia de Quinta do Anjo, dia 21 na Sociedade de Instrução Musical. Freguesia de Pinhal Novo, dia 24 na Associação dos Bombeiros Voluntários. Freguesia de Palmela, dia 25 no Cineteatro São João. Toda a informação em www.cm-palmela.pt. A sua participação conta. Venha celebrar connosco as tradições e a cultura montigense.
Concertos, marchas populares, espetáculos de rua e muito mais. Não perca a oportunidade de viver momentos inesquecíveis em família e com amigos. Festas Populares de São Pedro no Montijo, de 25 de junho a 1 de julho. Popular FM, a rádio oficial. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista à sexta, hoje para ficarmos a conhecer, ou para aprofundarmos, a história de um clube mítico do nosso distrito e até do nosso país. Um clube que acabou por não resistir à voracidade dos tempos, e podemos afirmá-lo também aos desvarios de alguns, acabando por se extinguir em 2007. Já lá vão 17 anos, mas ainda hoje o Clube Desportivo do Montijo continua a estar na alma montijense e a ser recordado por muitos. Alguns estrelas maiores de uma constelação que iluminou os relevados em Portugal e que também vestiram o jersey amarelo e verde com as cores da cidade do Montijo. Ora, para nos falar deste mítico clube do Desportivo do Montijo, nada melhor do que um profundo conhecedor dos pergaminhos que este clube conquistou ao longo da sua existência. Rui Pérez é o nosso convidado de hoje, ele que é um dos membros da organização de uma exposição magnífica sobre o clube que está patente ao público no Museu Municipal do Montijo. Boa tarde, Rui Pérez. Antes de deitarmos um olhar sobre a exposição, essa magnífica exposição que está patente no Museu Municipal do Montijo, pergunto-lhe que significado ainda tem hoje o Clube Desportivo do Montijo para a comunidade montijense. Boa tarde, Mário. Desde já, obrigado pelo convite para estar aqui para promover esta exposição e o reavivar de memórias sobre este fantástico clube que foi o Clube Desportivo Montijo. Sim, é um sentimento que ainda bate no coração de muita gente, é claro. É um clube que fez parte da história do nosso futebol, não só no futebol, mas também noutras modalidades. Teve representado ao mais alto nível e, claro, para aquela franja mais velha, é um clube que ainda diz muito. Era mais que um clube até, uma forma de viver e, claro, que para muita gente ainda é recordado. Apesar de hoje termos outro clube na cidade, que até foi campeão distrital. E penso o Clube Olímpico do Montijo. Clube Olímpico do Montijo, que desde já também felicitar pelo trabalho magnífico que esta direção também tem feito para tentar recuperar os jovens e os mais velhos da cidade ao clube, a próxima aproximação. Foram campeões distritais e espero que possam honrar o nome da cidade por esse campeonato fora. Voltando a esse sentimento que ainda existe por uma boa parte da comunidade em relação ao Clube Desportivo do Montijo, há essa palpitação no coração da comunidade, há todo um legado que ficou na memória de muitos e também parte dele até está exposto no Museu Municipal, como há pouco dizia, mas pode, até porque tem sido um tema de quando em vez recuperado, pode ou não o Desportivo do Montijo vir a renascer? Essa pergunta para mim é um pouco difícil de responder, pois não tenho bases concretas para que isso possa acontecer. Só com a força de muita gente é que penso que isso seria possível. Penso que neste momento o ideal será o Clube Desportivo Montijo, com muita pena minha e de muitos, não é? Que é mesmo assim. Foi como aquela primeira namorada que tivemos e que não voltamos, aquele primeiro beijo aconteceu, ela foi-se embora, não é? Houve uma separação e pronto, fica aquele amor eterno, o coração não a esquece, mas penso que é uma página virada. Penso eu que é assim, porque há outras forças que se levantaram na terra em relação ao desporto. Penso que é por aí o caminho. Agora, tudo o que reste, que venha no futuro, não sei, não tenho bases concretas para responder a isso, se o Clube Desportivo Montijo possa renascer ou não.
Sei que é uma coisa que se fala nas entrelinhas. E o que é que pode impedir esse ressurgimento? Por princípio, não sei, não faço ideia em questões burocráticas em relação, eu sei que o clube acabou com dívidas, não sei como é que isso se processa, não tenho bases para responder sobre isso, por isso a minha resposta é um pouco vaga, porque não consigo responder nessa, apesar de ser um sentimento que se calhar muita gente cria, mas também não podemos esquecer que também foram muitas pessoas que hoje em dia falam nisso, que também deixaram o barco ir ao fundo na altura, por isso é um sentimento um bocado controverso. Muitas vezes ouvir-se falar disso, e depois também são as mesmas pessoas que estavam aqui, que eram sócios e dirigentes na altura, que também deixaram o clube afundar. Vamos então às origens, que remontam, se a memória não me atraiçou, a 1948, ao nascimento do Clube Desportivo do Montijo, que resultou da fusão de 3 clubes, precisamente da fusão de 3 clubes da terra. Exatamente, como falava se calhar este sentimento que a nossa geração, se calhar podemos falar assim, nutre em relação ao Clube Desportivo Montijo, se calhar também outros nutriram quando desta fusão, porque se calhar muitos também não foram. Isto foi uma fusão um bocado controversa, até se chegaram a um consenso, até pelo nome, pelas cores do equipamento. Portanto, tínhamos o Aldegalense, Sons Unidos e o Avenida. O futebol no Montijo já existe desde 1909. O Aldegalense foi fundado em 1909, já era um clube com alguma expressão a nível local, distrital. E em 1948, após haver um consenso, o amarelo e verde surge porque eram as cores do município já. Os clubes não tinham estas cores, os clubes existentes, os 3 não tinham estas cores, um era vermelho e branco, o outro era azul, e estas cores foram tipo também um agregado que chegaram a um consenso para ser amarelo e verde, que era as cores do município, e o Clube Desportivo Montijo. E o Desportivo Montijo passa então a ser representado e a representar as cores do município. Foram vários os nomes sonantes que vestiram essa camisola do Desportivo. Alguns até foram internacionais por Portugal. Mas há um que convém esclarecer desde já, que nunca conseguiu jogar no Desportivo, ao contrário do que possam pensar alguns dos amantes ou apaixonados pelo futebol, que foi Paulo Futre, referência também maior do Montijo no que toca ao futebol. Mas houve várias estrelas que evoluíram pelo velhinho Luís Almeida Fidalgo, se a memória não me atraiçoa. Sim, era isso mesmo, Luís Almeida Fidalgo, que foi um ex-jogador do Montijo, que morreu precocemente, e então na altura uma das direções decidiu dar o nome do estádio Luís Almeida Fidalgo. Sim, tivemos até mesmo na década de 30, já na altura antes da fusão que deu origem ao Clube Desportivo Montijo, tivemos Emílio Rato, que jogou no Benfica na década de 30, Tormenta, que jogou no Sporting também, tivemos o famoso Barrigana, que foi transferido, foi para o Sporting, e depois do Sporting foi para o Futebol Clube do Porto, era oriundo dos Sons Unidos, também chegou ao Internacional Português, e depois, mais tarde, já em Clube Desportivo Montijo, tivemos os jogadores internacionais. Custódio Pinto, esteve presente no Mundial de 66, José Neto, bicampeão europeu pelo Benfica, Zezinho, também uma das figuras lendárias do Benfica. José Neto, que tinha uma banca no mercado, uma banca de peixe no Montijo. Exatamente, o irmão de Custódio Pinto, Manuel Pinto, que também chegaram a jogar juntos no Vitória de Guimarães. Custódio Pinto, depois de ter saído do Porto, foi jogar para o Vitória de Guimarães, no qual o capitão era o seu irmão Manuel Pinto, que também foi internacional português. Depois, mais recentemente, temos o Fernando Mendes e o nosso Ricardo. O Ricardo, conhecido por muitos também como o Lavreca, o guarda-redes. Nosso herói de 2004. Ficou conhecido por defender sem luvas o penalti de Vassell, e também por marcar, talvez ainda mais importante, a marcação daquela grande penalidade, assumindo por sua conta e risco. Aquela mítica imagem do Eusébio, com a toalha enrolada ao braço. E depois temos também Cali, o internacional angolano, que também fez a formação no Clube Desportivo Montijo e chegou a sénior. Um jovem central
que aparece exatamente no Clube Desportivo de Montijo, julgo eu que oriundo das camadas de formação, se não estou em erro, ainda pela terceira divisão ou distrital até. Não, terceira divisão nacional. Fez um percurso realmente depois foi sempre a pulso, meteórico de ascensão. Nacional angolano, participou no Mundial de 2006, né? Uma curiosidade que no Mundial de 2006 defrontaram-se o Ricardo e o Cali, dois jovens oriundos da formação do Clube Desportivo Montijo, e a jogarem um Mundial, que não é fácil, não é para qualquer clube que se possa ter esse prazer de ver na televisão. Em 22, ao palco do futebol mundial. Em 22 que estavam em campo, 2 tinham estado por seleções diferentes. Por seleções diferentes, 2 tinham passado pelo Clube Desportivo de Montijo, o que diz bem da dimensão deste clube, uma terra de campeões. Exato. Sim, porque se voltarmos um pouco agora atrás, como estávamos a falar nas origens, o Clube Desportivo Montijo, fundado em 48, em 50-51 já se sagrava campeão distrital. Em 56-57 já lutava na segunda divisão, na segunda fase, com Vitória de Guimarães, Braga, Salgueiros, Farense, na segunda fase de acesso à primeira, até que em 66 torna-se campeão da terceira divisão, primeiro título nacional da história do clube, e depois em 71 consegue o acesso à primeira divisão. É esse, de facto, o ponto alto, essa chegada à primeira divisão nacional, como era denominado o principal escalão do futebol português naquela altura, onde o Clube Desportivo do Montijo militou por 2 ocasiões. Não é assim tão grande e reunimos os melhores, digamos assim. Mas mesmo assim o espaço ainda impressiona. Exato. Os troféus é que são muitos. Exatamente, é bom sinal. E ele conseguiu herculeamente reunir os troféus que estavam na antiga sede do clube, transportá-los numa série de sítios para outros até chegarmos ali ao sítio da exposição. Até porque esse interesse pelo património, esse desinteresse pelo património do clube é talvez uma das páginas mais negras que se pode... É pena porque felizmente que se dizia pela cidade que o A tinha ficado com uma taça, o B tinha ficado com um estandarte, o C tinha ficado com realmente não aconteceu, felizmente não aconteceu, está tudo lá, pelo menos os mais importantes e significantes, digamos assim, e pode-se agradecer a este homem, um amante da cultura e da cidade, e que fez realmente um trabalho espetacular. Sem ele isto não teria sido possível. Foi ele o grande dínamo da realização da exposição, porque ele é que andou com a ideia para a frente. E depois outra pessoa, o Eduardo Martins, funcionário do município, que também uma pessoa, nunca tinha trabalhado com ele, claro, e foi uma pessoa inexcedível. Tudo o que nós pedimos ele faz, não é tenta, ele faz, e realmente formámos aqui uma pequena equipa, um trio de ataque. Eles convidaram, eu, pelo sentimento que me unia ao clube, não consegui dizer que não, e em boa hora o fiz, porque pronto, o resultado está à vista. Todos os que queiram visitar a exposição. E falávamos no Eduardo Martins. O Eduardo Martins, que se não estou em erro, foi um dos atletas de basquetebol que também, e podemos começar por aqui, foi outra das modalidades com enorme expressão no clube. Exato, o basquete foi um dos fundadores do clube, foi o enorme, digamos assim, não sei se é o apelido certo, enorme, se calhar ainda haveria um outro adjetivo ainda maior, mas que é o Sr. Acácio Dores, foi presidente da Câmara, que dá nome ao Parque da Monte Agri, do qual tive o prazer e a honra de ser seu amigo pessoal, apesar de ter idade para ser meu avô, mas convivi muito com ele, até porque um dos netos era um grande amigo meu de escola. E ele foi um dos fundadores e ele já era praticante da modalidade de basquete, então a modalidade de basquete foi logo a par do futebol, que foi fundada e que teve grandes pergaminhos no clube. Começou-se a jogar num campo de terra batida, depois num campo de cimento no antigo estacionamento do campo Luís Almeida Fidalgo, e sim, e fomos campeões da terceira divisão, da segunda, tivemos na Liga Profissional de Basquete,
E também, um pouco por aqui, o basquete também sempre, apesar do basquete ser mais difícil, ter que ter aqueles estrangeiros, não é? Para poder combater com os portugueses, ajudar os portugueses pequeninos, apesar de não ser o caso do Eduardo Martins, que é bastante alto, não é? Mas o basquete, sim, também foi que também deu grandes nomes a outros clubes, na década de 80, 90, muitos nomes saíram dali da formação para outros clubes de maior nomeada a nível nacional, e foi também uma das grandes modalidades do clube, com títulos nacionais também, não esquecendo, não só distritais nem regionais, mas também nacionais. Depois tivemos o handball, escalões de formação, onde também o Montijo tem muita história, e atletas também de referência que se catapultaram para outros emblemas de renome. O maior nome que jogou na nossa formação, o Luís Garret, jogou no Sporting e no Benfica, e internacional português, também campeões distritais em vários escalões, no ginástica, também com vários atletas de topo, campeões distritais também, muitas vezes em várias modalidades de ginástica. E depois o atletismo. O atletismo foi também... a marcha atlética. Outro dos pontos altos. Tivemos, sim, uma campeã europeia sub-20, a Sofia Avoila, e das irmãs Isilda Gonçalves e Lígia Gonçalves. A Isilda presente nos Jogos Olímpicos a representar o Clube Desportivo Montijo, não é para todos. Do Clube Desportivo Montijo a representar Portugal. Exatamente. Melhor uma atleta do Clube Desportivo Montijo, exatamente, a representar Portugal nos Jogos Olímpicos, neste caso em Barcelona, os míticos jogos da nossa geração, que são os maiores, né? Que são principalmente por causa da música, mas os Jogos Olímpicos de Barcelona, onde ela, apesar de terem muitos recordes pessoais e nacionais na marcha, na altura, tanto uma como a outra, por isso é um clube rico. E que quando em vez era possível avistá-la a praticar a modalidade ali junto ao Parque Municipal Carlos Hidalgo Loureiro. Era tipo ali o centro de treinos de Gomes Loureiro. Atletismo, era por ali. Isto diz bem da força montijense no desporto. Continuando pela exposição, nós conseguimos, é de facto fascinante, conseguimos encontrar ali um pouco de tudo. Depois temos também uns painéis identificativos para quem tenha um pouco de tempo para se poder informar sobre aquilo que ali está apresentado. Mas é de facto fascinante. Esses painéis que deram muitas dores de cabeça, porque lá está, quando falava aqui no Eduardo Martins, o Teddy, como é conhecido, passámos muitas horas durante a noite, ele até mais que eu, claro, porque ele é que é o estratega, porque ir a fazer uma exposição onde há pouca base histórica escrita, não é? Porque não há registros nenhuns, toda a gente sabe, que Montijo nasceu da fusão de 3 clubes em 1948, e que esteve na primeira amarelo divisão. E verde, e que esteve na primeira divisão, mas isso não serve para fazer E os nomes da estrela. Isso não serve para fazer uma exposição, não é? Porque é tudo redutor. Temos fotos preto e branco de 1960, onde pouca gente até já conhece. Alguns a maior parte já nem estão entre nós. Redutor face à dimensão. Outras pessoas que na altura passaram por lá, mas também já não conseguem enumerar quem é o A, quem é o B. Isso foi tudo um trabalho que demorou muito tempo, daí a exposição ter demorado também muito tempo a ser inaugurada, e esses painéis, como o Mário diz, foi a nossa maior dor de cabeça, ter que fazer aqueles textos, recuperar o arquivo da Câmara, arquivos de jornais, falar com pessoas se aquilo estava certo, porque depois uma coisa é eu dizer aqui que o Montijo foi campeão em 1961, mas depois temos que confirmar, não basta eu dizer. Então, em 61, não, se calhar foi em 63 que eu lembro, porque tinha o meu pai e o meu tio tinha ido para o ultramar e não foi nesse ano, e estas coisas todas. Então vamos agora procurar porque é que não foi este, vamos ver a data, para fazermos uma coisa, de chapa. Vamos fazer mais ou menos uma coisa fiel à história, rigor. Não do disco que disse. E pode-se afirmar que o que ali está é rigoroso. Sim, é rigoroso dentro do nosso rigor ético e profissional, digamos assim, do tempo que dispensámos à exposição, do nosso tempo pessoal, e que foi muito. Até porque também depois tem
o recolhimento, a recolha, melhor dizendo, de depoimentos de antigos nomes ligados ao clube em vídeo, que também lá está a passar. Uma parte em vídeo também há bocado quando falámos aqui do basquete, então gostava só aqui de referir, desculpa, só voltar aqui atrás. O Montijo também foi campeão distrital em basquete feminino na década de 70, que é uma coisa pouco falada, mas que na altura, estamos a falar da década de 70, não era fácil haver equipas femininas fazerem desporto, e o Montijo tinha uma super equipa e conseguiu ser-se campeão distrital. Só uma parte, agora lembro. Uma parte por maior, digamos assim. Exatamente. Porque nesses vídeos temos uma ex-atleta que lá está do basquete feminino que faz o seu depoimento. Temos o nosso grande... Convém dizer o nome, se for possível. Se a memória permitir. A Dália. Dona exatamente. Dália. Temos o nosso grande José Louceiro, também dá o seu contributo. Jogador de futebol. Nosso mágico. O nosso jogador de futebol, treinador adjunto, um homem do clube, digamos assim, também da formação, internacional júnior, não podemos esquecer, José Louceiro, internacional júnior, júnior na altura que representava o Benfica, também numa grande equipa do Benfica, e ele jogou, depois é que veio em sénior para o Montijo. Temos o do José António, que entretanto também já nos deixou-nos há relativamente pouco tempo, um senhor também um grande homem e um grande jogador de futebol também foi dirigente do clube, e que foi campeão também da 3ª divisão em 66, e que podia ter feito uma carreira muito mais auspiciosa. Sim, teve azar, lesionou-se na altura da subida à 1ª divisão, e uma lesão complicada. Na altura as lesões mais difíceis não era fácil de tratar como é hoje, né? Entorce no joelho, passado um mês ou dois está a jogar, era quase acabar uma carreira. Estava debaixo do olho dos grandes clubes nacionais. E depois temos também o depoimento do Sr. Artur, que foi presidente e dirigente do clube, e do Sr. Mota. E também é um testemunho vivo que se pode ver ali, também engraçado. Que ouvir as histórias aí, eles contam algumas. Temos também do Celestino, temos também vídeos do o Celestino. Era imperdoável não ter o Celestino. Também temos diga-se de passagem. Também temos do Celestino, e sim. Mas há depois outros pormenores. Agora que falamos também em nomes, Mário, antes que me passe, que às vezes falamos em tantos nomes, se me permites, só deixar também aqui uma palavra de apreço e congratular dois jovens, digamos assim, que passaram pelas camadas jovens do clube, e que este ano também foram vencedores à sua maneira. Falamos de Zé Pedro, treinador do Vitória, que infelizmente também está a viver um período difícil da sua história, que foi campeão da série do Campeonato de Portugal, e disputou a final nacional no Jamor, conseguiu subir por via do jogo jogado, conseguiu subir o Vitória à Liga 3. Para ele, os meus parabéns e um grande abraço. E abraço para ele também. E também para Paulo Barradas, que também foi um jogador que passou pelas camadas jovens de formação do clube na altura, e que este ano também foi considerado o melhor árbitro do Campeonato de Portugal. Por isso, dois campeões que ainda trazem como eu costumo dizer, tens ali o pozinho da cortiça, ainda lhes dá este elan para continuarem a vencer nas suas carreiras. Um abraço para ambos também. De facto, dois outros grandes senhores do nosso desporto e do desporto e da sua ligação desportiva através do Montijo. Há ainda temos algum tempo, alguns pormenores deliciosos na exposição. Para quem tiver a oportunidade de se deslocar ao Museu Municipal do Montijo, que não perca essa oportunidade, porque é de facto uma exposição magnífica, é uma exposição linda, com todo o material muito bem, podemos considerar muito bem tratado, e depois tem alguns pormenores deliciosos. Eu falava há pouco nos cromos, é delicioso ver aquele registro de cromos, mas lembro-me também de uma miniatura de um autocarro que lá está bem patente. Era o autocarro que transportava a equipa? Sim, é uma réplica do autocarro da altura, que nos foi cedido por o Sr. Helder,
que é colecionador de brinquedos da cidade e que disponibilizou o autocarro que dá outro brilho, é uma das peças que também dá brilho à exposição. Temos outras, além dos cromos, falando em objetos, digamos assim, temos os cromos, sim, que são engraçados. Temos lá um bilhete de um jogo de Salgueiros Montijo no Vidal Pinheiro, no velhinho, já também no existente, em 56, há bocado quando falava dessa segunda fase de acesso à primeira divisão de 56-57. Salgueiros que também acabou por passar por aquilo que o Clube Desportivo Montijo passou, mas que ressurgiu com outro nome. E temos também cartões antigos, temos o cartão do sócio número 1, o livre datas. O livre datas, que é um documento fundamental e importantíssimo. Temos também uns livros históricos. Há bocado falei naquele senhor que jogou no Benfica da década de 30, que era o Emílio Rato. Esse senhor começou a fazer os escritos das equipas de formação e futebol os séniores, num blocozinho com os resultados. Com os resultados e com o nome dos jogadores e quem marcava. Ou seja, a ficha técnica a ficha de jogo de todos os escalões e dos séniores, que te passou para o filho, que era o José Emílio, que consequentemente ainda conseguiu passar ao filho até 2007. Ainda temos os registros. Então temos aqui três gerações. Esses livros estão, a Câmara na altura conseguiu fazer uma cópia dos livros e tem no arquivo municipal. Apesar dos livros originais, o filho do Sr. José ainda tem os livros, que é engraçado. É onde eu às vezes ainda é a minha bíblia, digamos assim, onde eu recorro quando quero ver se tal jogador jogou um jogo, para confirmar, para tentar ver qual foi o jogo de estreia de um jogador. Então recorro ali àqueles livros e quase sempre obtenho sucesso. Aquilo era feito na minha altura, quando eu jogava, era engraçado porque o senhor via-nos com os fatos de treino do clube, e quando íamos ver os séniores ao domingo à tarde, nós normalmente jogávamos ao domingo de manhã, iniciados e juvenis jogavam ao domingo de manhã, os júniores ao sábado à tarde, e ele perguntou: qual é a tua equipa? E iniciados. Então jogaram contra quem? Montijo, Estoril. Perdemos 3-1. Então quem é que marcou o golo? Foi o Sérgio. Então a equipa, o número 1, e porque aquilo é engraçado, torna-se engraçado porque na altura era mais fácil porque a numeração era de 1 a 11, não havia às vezes, cá. Por exemplo, tenho um amigo que é Rui Castro, e nós chamamos-lhe o Castrol, e lá nos registros está Castrol, não está Rui Castro, porque era o nome que nós dávamos. São aquelas alcunhas de camaradagem. E o senhor apontava os nomes que nós lhe dávamos, mas o que é certo é que aquilo é um registro histórico, também está lá, não pode ser, está aberto na página do primeiro jogo de 1948, mas é também um registro histórico. Temos também uma camisola do nosso mítico, o gigante Retol, campeão também da terceira divisão em 66, que tem lá a sua camisola, que é também uma peça espetacular, que é mais parecida com a bandeira da cidade, ou não é? Ou não é aquela branca, é uma branca, é branca de guarda-redes. Porque depois também tem uma que é tal e qual que fizemos com a bandeira quadrados, porque foi a réplica do primeiro equipamento que foi aos quadrados, amarelo e verdes, e sim, fizemos uma réplica para estar ali ilustrada. Temos também uma camisola de futebol da década de 70, a do basquete da subida à primeira divisão, ao escalão máximo, na altura chamava-se a Liga Profissional. E temos também a camisola de Isilda Gonçalves, com que participou nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o estandarte do clube, que está em excelentes condições. E durante muito tempo ninguém sabia por onde andava. E são essas peças que dão ali um brilho especial à exposição, que agora, com a chegada agora na próxima semana das festas populares de São Pedro, pode ser visitado também no horário noturno, vai estar aberto num horário alargado. É non-stop, é de manhã à noite. É quase. E que aproveito também, como está a chegar a altura das férias de verão, aqueles ATLs de verão, equipas que às vezes há clubes, as coletividades que promovem ATLs, quando quiserem salvar lá os jovens para visitar a exposição, posso e também às escolas, comunicar com a educação também, e dar a beber aos futuros homens do Montijo esse conhecimento é importante. E
E também tivemos a equipa do Olímpico, que antes do último jogo em casa também a direção também fez questão que os jogadores, a equipa técnica, passasse por lá para ver a exposição, para lhes dar um elan para o jogo final, e deu sorte porque ganharam. E então espero que nos visitem a exposição e que desfrutem e que guardem nas memórias o Clube Desportivo Montijo. Agora, só para relembrar que durante as festas, que falamos aqui durante as festas, no âmbito da exposição, isto também tem sido uma exposição que também tem tido algumas atividades, para não ser só patente. Já organizámos 2 conversas sobre basquete e futebol, e agora a próxima iniciativa posso dar aqui em primeira mão, apesar de já ter saído no cartaz das festas, mas posso aqui anunciar: no próximo dia 30, no Estádio da Liberdade, vamos homenagear, pelas 11 horas, vamos homenagear a equipa campeã nacional da terceira divisão 1989-90, com um jogo contra os veteranos do Sporting Clube Portugal, com o jogo que vai ter um cariz solidário a reverter para a Sercima, na construção do novo lar para residencial. Vai ter essa vertente. Espero que agora aqui fazer um apelo, que adiram, porque a Sercima merece e precisa. E podem lá, quem sabe, ver algumas figuras importantes do futebol português. Muito obrigado, Rui Pérez, e é com este apelo à presença no Estádio da Liberdade no próximo dia 30 que nos despedimos, numa causa também ela solidária. Passamos em revista a história de um clube mítico da nossa região e do nosso país, o extinto Clube Desportivo do Montijo. Regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho.